Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto entorneamento, vídeo 6. Vou passar as regras para vocês. Primeiro, vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta. Daí vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Qual a principal característica dos tornos revólver? Resposta correta: fabricação de peças pequenas em série. O torno revólver é o torno que tem como característica a fabricação em série de peças com auxílio do cabeçote móvel, que vem adaptado a várias ferramentas diferentes para executar processos de usinagem com rapidez em peças pequenas, por exemplo, buchas. Quais são as desvantagens do torno revólver? Resposta correta: dependência do operador e baixa velocidade de corte. É comum a fabricação de pequenos e médios lotes de peças. Ele tem um grau de automação médio, baseado principalmente na parte mecânica. Tem uma grande dependência do operador e se limita em trabalhar com baixas velocidades de corte. Ele tem as mesmas partes que um torno universal, só que o cabeçote móvel possui a torre de ferramentas e o alojamento para o contraponto. Qual é a principal vantagem no uso do torno vertical? Resposta correta: produção de peças grandes. O torno bastante útil para peças de grande volume e peso é o torno vertical, no qual o eixo de rotação é vertical. Ele apresenta um alto grau de automação, seja mecânico ou eletrônica. O torno vertical é uma máquina-ferramenta que representa um grande avanço no processo de manufatura de peças e produtos. Qual é geralmente a limitação dos tornos verticais? Resposta correta: alta velocidade de corte. O torno vertical é um equipamento utilizado para a usinagem de peças de grande altura ou diâmetro. Por conta disso, não é possível utilizar grandes velocidades de corte. Geralmente são produzidos pequenos e médios lotes nesse tipo de máquina. Por essas peças poderem pesar muitas toneladas, o prato giratório do torno vertical realiza o movimento de rotação no plano horizontal por melhor conveniência. Quais dessas opções são vantagens ao se usar o torno CNC? Resposta correta: setup mais rápido e maior produtividade. O torno CNC apresenta algumas vantagens sobre os demais, como por exemplo, o setup da máquina é mais rápido e produtivo. A agilidade na preparação do equipamento torna o processo mais fácil, aumentando a produção e reduzindo o tempo de máquina parada, além da produtividade superior em relação ao torno mecânico. O torno CNC também é mais flexível e confortável para o operador em relação ao torno mecânico. Quais dessas opções são vantagens ao se usar torno CNC? Resposta correta: produção de grandes lotes e menos manutenção. A vantagem é que apenas trocando o programa, desde que se utilize as mesmas ferramentas, a troca de projeto é instantânea. O torno CNC permite a produção de grandes lotes com o mínimo de tempo. Ele necessita de menos manutenção mecânica do que os tornos mecânicos. Que vantagem o centro de torneamento tem em relação aos outros tornos? Resposta correta: poder ter mais que 4 eixos.
O centro de torneamento é muito similar ao torno CNC. Ele também é controlado numericamente e isso só já lhe concede muita vantagem sobre os outros tipos de tornos. Ele é dotado de mais eixos que lhe concedem os mesmos movimentos que um centro de usinagem. O centro de torneamento pode ter mais de 4 eixos. Alguns benefícios do centro de torneamento é a usinagem de grandes lotes, o torque de trabalho elevado, capacidade de fresamento e alta remoção de cavacos com precisão. Qual dessas tecnologias é exclusiva dos centros de torneamento? Resposta correta: cabeçote duplo e ferramentas acionadas. O cabeçote duplo também permite a usinagem do segundo lado da peça no mesmo processo. Ferramentas acionadas permitem processos de fresamento, furação e roscas, assim como num centro de usinagem. Duplo cabeçote e dupla torre traz oportunidade de processos inovadores, cabeçotes com eixo C completo e freios. Eixo Y permite a usinagem de peças ainda mais complexas. Como se classificam os movimentos no processo de torneamento? Resposta correta: ativos e passivos. A usinagem feita por torneamento se baseia na rotação de uma peça em torno do seu próprio eixo, visto que esse é o movimento propiciado pelo torno. Os movimentos podem ser classificados em geral de duas formas, como movimentos ativos e como movimentos passivos. O que são os movimentos ativos no processo de torneamento? Resposta correta: aqueles que ocasionam a remoção do material. Os movimentos ativos são aqueles que ocasionam ou promovem a remoção de material ao estarem em ação. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.